O noticiário político de hoje também destaque para uma mudança ali regimental do Supremo Tribunal Federal, que sim, traz ingredientes aqui para a gente comentar. O que aconteceu? Ontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ações penais e inquéritos voltarão a ser analisados no plenário por todos os 11 ministros. Isso aqui se refere principalmente à Operação Lava Jato. O nosso ouvinte acompanhou conosco aqui muitas discussões que tivemos a respeito das duas turmas do Supremo Tribunal Federal. A segunda, aparentemente, mais liberal em relação à legislação penal do que a primeira, e havia aquela questão, às vezes, da sorte. Se o seu processo cair com a primeira turma, você terá problemas. Se cair com a segunda, talvez a sua situação seja um pouco mais fácil. Foi isso que se criou, pelo menos, no imaginário. Isso, a partir de agora, mudou. O presidente do Supremo, Luiz Fux, disse que o plenário físico já não está mais congestionado de processos como antes e que, por isso, é possível fazer com que todos os ministros deliberem a respeito também de questões penais. Em nome da colegialidade, da segurança jurídica, da uniformização das decisões nas ações penais, nos inquéritos policiais, eu entendi de trazer hoje uma proposta para nós retomarmos a competência do plenário para as ações penais e inquéritos policiais e continuarmos com o plenário virtual tal como está. Agora, será que todo mundo gostou dessa decisão? O ministro Gilmar Mendes não escondeu que foi surpreendido. A mim me parece, e isso serve de aviso para outras situações, é que reformas regimentais devem ser primeiro avisadas aos ministros para serem discutidas. De fato, não faz sentido a gente chegar do almoço e receber a notícia de que tem uma reforma regimental que será votada. Mas depois disse que gostou, que está tudo certo. E ainda sobre Lava Jato, o presidente Jair Bolsonaro ontem deu uma declaração à la Bolsonaro. Segundo ele, ele acabou com a Lava Jato porque não há mais corrupção no governo. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação. Mas nós fazemos um governo de peito aberto. Bem, e aí eu quero crer que o presidente estivesse dizendo o seguinte, não é, Cláudio? Olha, tem tido menos questões para serem investigadas, ligadas ao objeto da Lava Jato, é por isso que a operação está, de fato, perdendo seu foco. Mas é porque isso é natural. A Lava Jato foi criada para investigar corrupção na Petrobras. E aí, dessa investigação, saíram vários braços. Uma hora essa investigação acaba. O presidente não tem poder para acabar com investigação nenhuma. Isso não é deliberação dele. Como diz o Cláudio, né? O presidente pode muito, mas não pode tudo, né, Cláudio? Exatamente. O presidente, a leitura que você faz é absolutamente correta. Quando ele diz eu acabei com a Lava Jato, eu não dou razão nenhuma para que o meu governo não dá razão nenhuma para que a Lava Jato exista, né? Na medida em que não há corrupção e tal. Foi exatamente isso que ele quis dizer, mas como sempre, o presidente não gosta de falar, só gosta de falar de improviso e frequentemente o presidente da República que fala de improviso acaba dizendo bobagem, né? É por isso que os presidentes leem os seus pronunciamentos. Porque, por várias razões. Primeiro, para não dizer impropriedades além da conta. E depois, porque para o país é um sinal importante a leitura de um pronunciamento presidencial, porque passa exatamente a impressão de que aquilo ali foi produto de reflexão. É ao contrário do pronunciamento de improviso, que mostra exatamente que aquilo ali está saindo na hora, que não foi produto de reflexão nenhuma, e não é isso que se espera de um presidente da República. De qualquer maneira, enfim, foi uma impropriedade mesmo, né? Mas, enfim, como sempre, sem maiores consequências. O que eu acho que foi importante mesmo foi essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho até que é positivo. Parar com essa história de ter vários tribunais dentro do Supremo. Tem o tribunal da segunda turma, da primeira turma, tem o tribunal do plenário, né? E o Supremo Tribunal Federal precisa se responsabilizar integralmente pelas decisões que são tomadas ali.
né? O que faltou ao ministro Fux foi a coragem de propor o fim das decisões monocráticas, ou pelo menos limitar as decisões monocráticas em determinados temas, né, para determinados temas. É poder demais na mão de uma pessoa só. É claro que quem exerce o poder não abre mão dele, né? É muito difícil você observar isso. Aquele que vai assumir a condição a partir de terça-feira o novo decano do Supremo Tribunal Federal já propôs isso, né? Mas é claro, foi voto vencido. Dos 11 ministros, só ele votou na própria proposta, o ministro Marco Aurélio, né? Que é exatamente o de limitar, tentando limitar de alguma maneira essa farra de decisões monocráticas que alteram a vida do país. A gente tem decisões em vigor, né? Que foram produto da decisão de uma pessoa só, contrariando inclusive o que prevê a lei, o que prevê a Constituição, etc. e tal. Aí tem lá um ministro que toma uma decisão, pega a sua decisão, senta em cima dela durante meses, durante anos, e aquilo ali e fica em vigor o que ele decidiu. Por exemplo, a questão do aborto. Sim. Né? Eu até sou favorável, isso não constitui nenhum tipo de juízo. Mas hoje no Brasil o aborto está absolutamente liberado, em razão de uma liminar concedida pelo ministro Barroso, lá atrás, há anos atrás, e ele simplesmente não põe aquilo para votar no plenário. A lei proíbe, a Constituição proíbe, mas o que está em vigor é uma decisão monocrática de um ministro. Como esta, há inúmeras outras decisões. Cláudio, né? Eu concordo com você, né? Aí é aquela história de acertar no resultado, errar na forma, né? Mais ou menos isso que a gente costuma ver em algumas situações como essa. Também acredito que é melhor que tenha uma decisão do Pleno do Supremo, afinal, o Supremo não pode ser 11 ilhas, como nós temos visto recentemente, cada um decidindo, gerando insegurança jurídica, mas tem uma questão que incomoda muito, que é trocar a régua com a bola rolando. Né? Você imagina numa partida de futebol, você tem lá um jogo no intervalo, você decide falar assim, não, a partir de agora só vale gol dentro da área, não vale mais gol fora da área. Isso é uma mudança de regra, né? Com a bola andando. A gente precisa esclarecer para o nosso ouvinte aqui por que está sendo feita essa mudança. Porque o Luiz Fux está vendo que na segunda turma as decisões contra a Operação Lava Jato elas podem ser maiores do que as que a gente estava observando, porque há uma mudança na composição da segunda turma. Não essa mudança não está acontecendo porque ele chegou na presidência do Supremo agora. Ele já está na presidência do Supremo há um tempo. É porque o Celso de Mello vai sair da segunda turma e vai entrar na segunda turma quem? O escolhido pelo Jair Bolsonaro. Por quê? Porque no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, Mariana, os mais antigos têm preferência para mudar de turma. Só que nenhum dos ministros da primeira turma quer ir para a segunda turma. Nenhum deles. Marco Aurélio disse para nós aqui em entrevista no jornal Gente da Rádio Bandeirantes recentemente que não quer. Falou não. Só quem quer ir para a segunda turma é o bandido poderoso, rico, influente. Aí sim ele quer que o caso dele vá para a segunda turma. Eu não vou nem lembrar aqui todos os casos que foram julgados recentemente pela segunda turma e que criaram polêmica e que mudaram a percepção que o brasileiro tem do nosso Supremo Tribunal Federal. Uma percepção de que solta bandido. A justiça é igual para todo mundo. É igual para todo mundo, mas o primeiro critério de desempate é poder, é dinheiro, é influência política. Tenha dó. O que o Fux fez não foi gol de mão. O que o Fux fez não foi mudar uma regra. A regra tinha sido mudada em 2014, quando saiu do plenário e virou para 2 turmas. O que ele fez foi voltar a um conceito inicial de que essa casa é um plenário e que as decisões têm que ser tomadas por todos. É evidente que o Gilmar Mendes não gostou. Não gostou e falou assim, como é que ele falou? O presidente do STF é um coordenador de iguais. Não dá para voltar do almoço e ser surpreendido. Como não dá para voltar do almoço e ser surpreendido? O que ele queria? Ter tempo de arrumar alguma coisa nos bastidores? Porque vamos combinar? Dos 11 ministros do STF, o Gilmar Mendes é o mais influente, é o que exerce essa influência sem nenhum tipo de pudor, é o que se expõe mais, é o que toma as decisões mais polêmicas e encara de frente, afinal ele tem essa postura mais forte, mais firme e ele segura a onda, ele segura o tranco, ele
Não posso falar algumas expressões aqui muito populares, mas o Gilmar Mendes tem esse poder e exerce esse poder. E agora sim, ele vai fazer parte de 11 iguais. Agora sim, o Fux trouxe de volta um certo equilíbrio para o STF. Estava ficando muito claro que se alguém queria uma posição favorável numa ação mais, digamos assim, delicada, se caísse na segunda turma, melhor. Que é isso, gente? Que é isso? Assim, em Fux we trust. Bom, essa história aí, a gente precisa compreender o que é que está por trás disso tudo, né? Há no Supremo Tribunal Federal, na verdade, na magistratura, de uma maneira geral, há sobretudo a predominância de duas escolas de magistratura. Tem os legalistas e tem os garantistas, não é? Os legalistas, aos quais se associa o ministro Fux, por exemplo, o importante são as provas que estão nos autos do processo, né, para condenar o preso. Os garantistas levam isso em conta, sem dúvida nenhuma, porque são provas que constam dos autos do processo, mas os garantistas se preocupam também, e até em primazia, dão primazia à preocupação de que os direitos e garantias do acusado foram observados, né? Que nenhum direito, inclusive de ampla defesa, etc. e tal, foi solapado no curso das investigações. Trata-se disso. Por coincidência ou não, o fato é que a segunda turma há uma presença forte de garantistas, né? E entre eles está, talvez o mais destacado deles todos, está o ministro Gilmar Mendes, né? A segunda turma solta, não é porque os ministros são desonestos, é preciso isso ficar claro. Soltam porque eles têm uma outra concepção do processo, a concepção do juiz garantista. Se o processo tiver algum indício de que os direitos do acusado não foram respeitados, esse processo está liminarmente prejudicado no seu julgamento, na sua apreciação na segunda turma. De um modo geral, é basicamente isso. É por isso que na segunda turma muita gente muitos acusados têm se livrado dos processos, né, em razão segundo alegam os magistrados, em razão de abusos cometidos no curso da investigação, né? Abusos cometidos enfim, aí varia de caso para caso, mas o que eles alegam é exatamente isso. Foram cometidos abusos e esses abusos são intoleráveis e foi abuso de poder mesmo que são observados e eles então, quaisquer provas que estejam no processo, obtidas mediante uma prática abusiva, os garantistas consideram aquilo prejudicado e simplesmente mandam para o saco. É assim que funciona, né? Numa demonstração, inclusive, o que os garantistas procuram demonstrar é que ou se faz o processo corretamente, né, ou o principal beneficiado acaba sendo quem cometeu o crime, porque ele vai se livrar da punição em razão precisamente dos vícios daquele processo. O que a gente vê aí, ao contrário, é uma forma que o ministro Luiz Fux, me pareceu isso, né? O ministro Luiz Fux encontrou de esvaziar, tirar poder da segunda turma, né? É um poder muito grande. Na segunda turma temos, por exemplo, o Gilmar Mendes, nós temos também o ministro o ministro Edson Fachin, que é legalista e é muito duro também, tão duro quanto quaisquer outros legalistas, digamos assim, né? A ministra Carmen Lúcia tem uma posição mais... Ela ora leva em conta os argumentos garantistas, ora o outro lado, mas enfim, ela transita ali no meio termo, né? Mas é uma discussão jurídica interessante em relação à qual o Pedro pode dar uma contribuição muito, muito, muito expressiva, porque ele é especialista nesse assunto, mas não se trata absolutamente, é preciso que isso fique claro, não se trata de lançar dúvidas sobre a honestidade dos ministros, não é isso mesmo, né? É uma questão mesmo de escola
escola de magistratura. Eu tendo a discordar aqui do que disse a Mariana pelo seguinte, você abre um precedente muito grande, né, de interpretação do que as turmas estão fazendo em relação àquilo que está estipulado como a regra do jogo, né? A regra do jogo é ir para a segunda turma os casos da Lava Jato, outros casos em que a primeira turma é preventa. Então, nós estamos mudando uma regra por conta dos resultados que estamos tendo. Se a gente voltar no tempo e olhar por que houve essa divisão, o argumento do Supremo lá atrás foi o seguinte: não estamos dando conta de tanto processo penal justamente por causa da Lava Jato. Como tinha muita gente com direito ao Supremo envolvida na Lava Jato, tinha muito processo chegando lá. E aí houve a decisão de falar, vamos nos dividir. Vocês cuidam disso aqui, os outros cuidam disso aqui, para não parar o Supremo. O que o ministro Luiz Fux disse ontem foi o seguinte: com o esgotamento da investigação da Lava Jato natural, com o tempo, o número de processos hoje é menor. Então, podemos fazer com que a normalidade volte e as decisões sejam tomadas pelo Pleno. Eu concordo com a Mariana. Ele não deu os números, né? Ele não deu os números, ele trouxe essa informação e a gente está engolindo essa informação. É verdade. Mas eu concordo com a Mariana que é uma decisão que traz mais justiça e acaba com a loteria, de você tirar o papelzinho de primeira ou segunda turma. Isso nós concordamos. Pedro. A questão é a seguinte, Mariana, você está mudando a regra, né? Porque você não está contente com o resultado que ela tem. Então, se amanhã o plenário não tiver resultado favorável para o presidente do Supremo, ele vai mudar de novo a regra? Não sei se é por causa disso, porque aí você está sugerindo que o Fux esteja fazendo alguma coisa com uma percepção ou com uma intenção que leva, que questiona... O momento que ele está fazendo mostra isso. O momento é na hora que chega. Então, e o momento em que Gilmar Mendes convenceu o Dias Toffoli, o Lewandowski, eu não sei quem, e o momento em que Gilmar Mendes mudou de opinião a respeito da prisão em segunda instância? Ele pode mudar de opinião em relação à prisão em segunda instância? Tem que ser cobrado por isso. Ele pode... Não. Então, é o que eu tô falando. O Gilmar Mendes é uma pessoa que tem muita influência no STF, ele é muito bom no conhecimento que ele tem, ele é um super professor, ele é dos melhores ali dentro e ele consegue influenciar os outros. Ele sim é o grande ministro poderoso do STF. Então o que o Fux fez foi, ele não queria todos os 11 iguais, volta tudo para o plenário, vamos levar para os 11 que decidam, porque na hora de mudar de opinião também...